Foi médico do Serviço de Gineco-Oncologia do Instituto Nacional do Câncer e está aqui para nos prestigiar aí com toda essa sabedoria que ele tem em relação ao tratamento do câncer de colo de útero. Queria convidar também o Dr. Érico Lustosa, que é o atual chefe do Serviço de Ginecologia Oncológica do INCA. Ele faz parte também do programa de cirurgia robótica do INCA e da Rede DOR. E ele é proctor da Intuitive Surgical. E ainda gostaria de convidar a doutora Fernanda Esteves, que ela é staff da Oncologia Clínica do Hospital Marcílio Dias. Então, ela é médica formada pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto e no Hospital Clementino Fraga Filho. E para iniciar então as palestras, queria convidar então o Dr. Olímpio Ferreira, que também foi médico do Serviço de Ginecologia do Instituto Nacional do Câncer. Ele se aposentou recentemente, mas continua aí bravamente na luta e no tratamento das pacientes com câncer ginecológico. Ele vai estar falando para a gente, então, sobre diretrizes no rastreamento do câncer do colo uterino. Deixa eu pegar. Vou falar aqui. Bom, só queria agradecer, né, o convite e pedir ao pessoal aqui, se eu me empolgar, me avisar, já está próximo aí para não cair, viu? Bom, todos nós sabemos que aqui no Brasil a incidência do câncer de colo são 16 casos por cada 100 mil mulheres. Nos países desenvolvidos, a incidência ela baixou devido ao rastreamento do câncer de colo, e principalmente usando a colpocitologia como rastreio. A gente sabe que hoje já existem outros meios de rastreio, como o teste do HPV, né? O chamado COTEST, mas no Brasil a gente ainda utiliza a colpocitologia. Uma coisa importante que a gente sabe também, que a causa do câncer é o HPV. A causa do câncer de colo é o HPV. 97% dos casos, HPV. Mas nem toda paciente que tem HPV vai ter câncer de colo. E principalmente as jovens, a incidência do HPV é alta. Então é isso que a gente vai debater sobre quando iniciar o rastreamento, o intervalo, como acompanhar essas alterações. Então, aqui, o rastreamento no Brasil é através da colpocitologia e deve ser organizado. Infelizmente, aqui a gente ainda faz o rastreio através do método oportunista. Isto é, a paciente vai no posto de saúde, vai tirar a pressão, vamos fazer um preventivo e faz. Mas para a gente ter um resultado melhor e reduzir a incidência do colo, então, a incidência do câncer do colo tem que ser organizado. Em relação à cobertura, o início, 25 anos, e serão interrompidos a partir de 64 anos, quando 2 resultados subsequentes estiverem negativos nos últimos 5 anos. O intervalo de 3 anos após 2 exames negativos com intervalo anual. A população-alvo, conforme eu disse, de 25 a 64 anos. Serão excluídas as pacientes virgens. Como nós sabemos que para ter o câncer de colo tem que ter HPV,
Parte-se do princípio que a paciente veja não tem HPV e, consequentemente, não vai ter câncer de colo. As infectadas também com HIV não entram aqui no rastreamento. As imunos comprometidas também, por outras causas, tipo a paciente que faz quimioterapia, não se aplica o rastreio. E atenção, não haverá necessidade de rastreio após a esterectomia total por patologia benigna, sem história patológica causada por HPV. Então, não adianta continuar fazendo a colpociologia, a citologia em pacientes que fez esterectomia por mioma. Não existe necessidade. Bom, e por que eu falei que o sistema deve ser organizado? Veja bem aqui a diferença. Olha aqui. Até aqui, a cobertura aqui era o rastreamento oportunista. E quando passou o organizado, olha, aqui a incidência do câncer baixou aqui. Então, há necessidade da gente implantar aqui, e a gente tem que lutar, nós aqui temos que divulgar isso aí, que o rastreamento tem que ser organizado, lutar até com o Ministério da Saúde, o governo, para que implante um sistema organizado. E por que fazer o rastreamento, não fazer o rastreamento abaixo de 24 anos? Porque Opa. É isso. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, abaixo de IARC, estudou, avaliou as pacientes que fazem o rastreio de 25 anos e não encontrou, aliás, perde-se apenas 1% dessas pacientes. Quer dizer, a possibilidade de ter um câncer abaixo de 24 anos é muito baixa. Foi feito um levantamento aqui no Brasil e verificou-se que aqui na Unicamp, em São Paulo, aqui 1,12%. Aqui também em São Paulo, aqui em Campinas, aqui em São Paulo, capital, 1,3%, o percentual de mulheres com câncer de colo invasor abaixo de 24 anos. E nos Estados Unidos também a incidência é muito baixa, de 1,1%. Portanto, gente, não há necessidade de fazer o rastreamento do câncer de colo abaixo de 24 anos. Outra coisa importante é que a possibilidade de ter uma lesão, que é mais importante, o NIC3, é a partir de 25 anos. A possibilidade de ter um câncer de colo também é aqui a partir de 25, 30 anos. Então, você vê que abaixo de 25 anos é zero praticamente a possibilidade. Outra coisa importante, que aqui antes dos 25 anos, a incidência é muito grande de HPV. E essa infecção por HPV, elas causam as alterações sugestivas de lesão de baixo grau e que regride espontaneamente. Então, por que iniciar o rastreamento? Iniciar o rastreamento aos 25 anos. Predomina as lesões de baixo grau que regride espontaneamente. Abaixo de 25 anos, regride espontaneamente. A maioria das lesões de alto grau corresponde ao NIC2, que também regride espontaneamente. NIC2 em mulher jovem corresponde à lesão de baixo grau. Manipular o colo do útero em mulheres jovens como conização pode causar dano obstétrico
e neonatal. Então, não adianta você fazer o rastreio, que você vai causar, de repente, mais dano do que benefício. Bom, e os intervalos de 3 anos após 12 exames normais? A Organização Mundial de Saúde nos mostrou que 2 exames, um exame negativo, daria uma proteção de 58%, enquanto 2 exames, 80%. Então, 2 exames consecutivos já são suficientes para a gente fazer um controle de 3... Opa. Bom, então, esse é o estudo do IARC que estimaram que, após o exame citológico negativo e cobertura de 100%, a redução percentual da incidência cumulativa do câncer de colo seria 93%. Intervalo de 3 anos seria 80 ou 90,8%. Então, não há diferença entre o intervalo de 1 ano e 3 anos. Bom, e como é que a gente vai avaliar esses resultados? Já vimos que deve iniciar, a partir de 25 anos, um intervalo de 3 em 3 anos, depois de 2 citologias normais, e devemos suspender após 64 anos. E a avaliação dos resultados? É preciso prestar atenção nos resultados, não é ver se tem câncer ou não tem câncer. Porque uma das razões da gente ter uma incidência ainda alta, uma das razões é que a citologia ela pode ser não bem avaliada. Então, se nós temos uma amostra insatisfatória, a amostra satisfatória pode ser o material acelular, quando menos de 10% de esfregaço, tem que ser, no esfregaço existem células apenas em 10% do esfregaço, a leitura é prejudicada por infecção, sangramento, etc. Então, nesse caso, apesar de não ter nenhuma alteração, mas devemos repetir em 6 a 12 semanas, com correção, quando possível, do problema que motivou o insatisfatório. A segunda situação é quando vem células... O câncer de colo, ele começa na junção escamo-colunar. Então, você tem que ter células, tanto glandulares como escamosa. Se o resultado vier só célula escamosa, de repente, essa coleta foi mal feita. E, de repente, é uma paciente pós-menopausa, que o canal está estenosado. Então, você tem que especificar. Mas você tem que avaliar se isso aí foi o motivo. E, portanto, se o resultado é normal, porém somente com célula escamosa, você vai repetir em 1 ano, não é em 3 anos. Bom, e se o resultado citológico for ASCO-US, células escamosas significado indeterminado. Se a paciente tiver de 25 a 29 anos, você deve repetir esse exame em 12 meses. Então, veja bem, 25 a 29 anos, com uma alteração desse tipo aqui, ASCO-US, você deve repetir em 12 meses. Caso persista essa alteração, você envia essa paciente para fazer colposcopia. Acima ou igual a 30 anos, já a citologia deve ser repetida em 6 meses. Uma vez persistindo essa alteração, você manda a colposcopia. Lesão de baixo grau, 25 mais anos, então repetir também em 6 meses a mesma conduta. Uma vez persistindo a lesão ou mais grave, será encaminhado para a colposcopia. Mulheres, atenção, mulheres com menos de 25 anos e com exame citológico mostrando ASCO-US ou LCIL, ou então o exame histológico mostrando NIC1, repetir o exame em 3 anos.
3 anos. Não há necessidade de repetir esse exame num intervalo menor. Há possibilidade de ser uma lesão só de HPV de baixo grau e regride 70%, 80% dos casos. Bom, e se for uma citologia HSIL? Aí vai imediatamente para a colposcopia. Lá, você vai avaliar se tem alguma lesão sugestiva de lesão de alto grau. Se a citologia for de alto grau e se a colposcopia for de alto grau, você pode fazer, inclusive, o ver e tratar. Não há necessidade de você fazer a biópsia, desde que os 2 resultados sejam... Bom, o HSIL não podendo excluir microinvasão, você manda para a colposcopia. Mas, aqui, o importante é que, mesmo que a colposcopia seja negativa, como existe microinvasão, você já indica a conização. Daqui para baixo, também a mesma coisa. As lesões sugestivas de adenocarcinoma in situ, invasor, colposcopia, uma vez não encontrando lesão, conização. Células atípicas de origem definida, também a mesma coisa. Você faz a colposcopia e vai avaliar o canal, vai avaliar se existe alguma lesão de cervical quando a colposcopia for negativa. E aqui são os tipos de zona de transformação, que hoje são classificados em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e dependendo dessa localização que você vai fazer o tratamento, que pode ser o tratamento de excisão tipo 1, tipo 2 e tipo 3, de acordo com a localização. E aqui a forma de tratamento das lesões, principalmente as lesões de alto grau, quando a citologia e a colposcopia estiverem de acordo com lesão de alto grau, então pode ser fazer com alça ou através do eletrodo agulha. Aqui é o novo método que se usa, aqui no Brasil nós não adotamos, mas eu acho que no futuro a gente vai usar, que seria o teste HPV como screening. Seria se usasse o HPV 16-18, positivo, vai mandar para a colposcopia. Se fizesse o HPV de todos os de alto risco, uma vez positivo, você vai fazer a citologia. Se for a colposcopia, e se for negativo, você repete essa citologia, essa citologia ou HPV, e 1 ano. Uma vez positivo, vai mandar para a colposcopia. E se for negativo, vai seguir a rotina do screening. Aqui, só para justificar o intervalo, quando você faz o teste do HPV como screen, você vai utilizar um intervalo de 5 anos, viu? Ao invés de 3 anos, como se usa a citologia, pelo exame citológico. E aqui, agradecendo aqui, qualquer coisa, estamos aí, tá? Bom, às vezes a mão coça para a gente escolher preventivo todo ano, né? E naquelas pacientes em que começa a atividade sexual mais cedo também, né? Mas tem que seguir as diretrizes. Dando continuidade, então, eu gostaria de convidar o Dr. Javier Magrina para palestrar sobre dicas para otimizar a esterectomia radical, laparoscópica e robótica no câncer de colo. Como já foi apresentado antes, então, o Dr. Javier Magrina, ele é o chefe da divisão de ginecologia oncológica e do departamento de obstetrícia e ginecologia da Clínica Mayo de Scottsdale, Arizona. Professor. Thank you so much. And I want to thank again the organizing committee for the kind invitation. And
Marco de Oliveira also for the kind invitation to point me again to the city here, and he's sitting back there. Great to be back in Rio. Thank you so much. So for those of you that haven't seen our institution, is in Phoenix, Arizona, and this is our cancer center. This is my office, and this is where the surgery and the complications happen, and the radical hysterectomy nerve sparing in this building. So the question is, if you do a radical hysterectomy and is well indicated on the patient, why not to do nerve sparing? Well, it's easier. And it is now easier because we have endoscopic magnification. The operating time is not increased. There is reduced bladder and rectal dysfunction, not 100%, completely reduced, but markedly reduced. Same recurrence and survival. And then once you learn where the pelvic autonomic nerves are located, you find them in all the other surgeries in the pelvis. It becomes very easy to find them. So we measured and we published our results with conventional robotic radical hysterectomy and nerve sparing. And as you can see, there is no difference in the operating room time. There is no difference in the blood loss, in the number of lymph nodes, or in the hospitalization. When you look at complications, there is no difference in intraoperative complications or postoperative complications. So for us, no more conventional radical hysterectomies. All of them are nerve sparing, which according to the more new classification is C2 type. I'm sorry, C1 type. So when you look at bladder dysfunction and you look at residual urine, the C1, which is nerve sparing, is 10%. The C2 is 36% when you measure it within a few days of surgery. When you look also at multiple studies already from 1988 to 2009, there is no survival difference comparing nerve sparing and no nerve sparing. So how do we do this? Tips and tricks. Well, this is for the SI system. The XI system is always perpendicular to the operating room table. For the SI system, we devised this little plastic in the floor that allow us to do always the same docking in the right side or in the left side, depending on the surgeon. Or if we have to do aortic nodes, then we have to put it up onto the right upper side docking. So the robotic system will always be parked in the same spot. It's like when you park your car between two lines, we park our robotic system always according to this pamphlet. And anybody that wants it, we have that has the SI system, we have the measurements, and I'm happy to share this with anybody. We don't use a intrauterine manipulator. We use the cervical and vaginal manipulator with a long handle that we make it ourselves in our institution. And it's enough to delineate the vaginal fornices. We use a manipulator that also has, on some of the patients that the cervix is too big, we use this device with an inflatable ring that it preserves the CO2 and allow us to identify the vaginal fornices and dissect the urinaries and the ureter. The trocars are always on the same position. The umbilicus, 2 trocars robotic on the right side, 1 lateral trocar robotic, and the assistant in between the left robotic and the umbilicus. And the instruments are the same. On the left hand, there is a bipolar instrument. On the right hand, monopolar spatula. And the fourth arm, the right lateral, is a grasper. When we have to suture, we change the monopolar
and we change it for the needle holder. And this needle holder has the advantage that has also cuts the sutures. So this is where we need to save the nerves. Right here, the pelvic explaining nerves and the inferior epigastric plexus. So remember, superior hypogastric plexus, inferior hypogastric plexus, and pelvic explaining nerves. It's very easy. Anybody can remember this. This is sympathetic, and this is parasympathetic. So the inferior hypogastric plexus is sympathetic and parasympathetic. The superior is only sympathetic. Those are the nerves that we want to save when we do a nervous sparing. So then so we are going to save them on the uterosacral ligament. We're going to save them on the parametrium. This is the resection of the nervous sparing. And this is the resection of the conventional. So we are destroying, resecting more pelvic explaining nerves. And those are the most difficult to preserve because they are in the posterior bladder pillar or vesico-uterine ligament. So we are here on the right side of the pelvis. We need to identify the deep uterine vein right here. The deep uterine vein is the lower limit where we transect the lateral parametrium. That's the obturator nerve. Lymphadenectomy is done. This is the pelvic explaining nerves on the pararectal space. We use a vessel sealer device, in this case the ENSEAL. And that's done by the assistant. And we take this inferior. This you can see already, the presacral nerves, right there. Pelvic explaining nerves, PSN. Now this is a very important maneuver. Now we transect the lower part of the parametrium from the hypogastric artery to the cervix and vagina. If you don't do this, you can damage those nerves up here. We lift up the parametrium that we have just transected. Now we see the inferior hypogastric plexus. Now right ureter, right here, and inferior hypogastric plexus. It's usually 1 to 2 centimeters below the ureter. So this is it, inferior hypogastric plexus. Right on the right side of the pelvis. Now we're going to dissect the rectovaginal space that is already been dissected here. Sorry that it moved. I apologize. Let's see if it moves it up here. So the terminology is easy, is superior hypogastric plexus, inferior hypogastric plexus. We are transecting. Again, you get to see this a second time. And now you will be able to see again the inferior hypogastric plexus about 1 or 2 centimeters below the ureter. So if you don't know how to find it, it's on the lateral aspect of the uterosacral ligament. And everybody knows where the uterosacral ligament is. So now we're going to separate the rectovaginal space. And this is the right uterosacral ligament. And we separate the nerves on the lateral aspect, the inferior epigastric plexus, from the uterosacral ligament. So we want to leave these nerves intact.
And we want to transect only the uterosacral ligament. So that's the difference when you do a nervous bearing versus do a conventional. We transect this down to the upper posterior vaginal wall. Now this is the bladder, the vagina, and the uterus. We've already mobilized the bladder. Now we're going to dissect the ureter. We've already transected the anterior vesicular ligament. You see the right ureter and the parametrium. And here, you see the inferior hypogastric plexus that I'm going to mobilize right there. You can see it up here. And all we have to do is mobilize it. We transect the nerves that go to the uterus because the uterus and the cervix will have to be resected, but you preserve the ones that go to the bladder. So now we're dissecting the posterior bladder pillar or posterior vesicular ligament. You can see the ureter a little higher. We're going to transect that ligament next to the ureter, because if you transect it lower, you can cut the nerves going to the bladder. And now we transect the paravaginal tissues. And you can see the parametrium here. So the radicality of the operation is not changed. Now we select how much vagina we're going to cut, and you can see the inferior hypogastric plexus in the lower part, where I'm mobilizing it laterally as much as vagina I need to take, so it does not compromise the resection of the vagina. At the end of the operation, we want to see that all the inferior hypogastric plexus nerves have been preserved. The pelvic explanatory nerves preserved, the inferior hypogastric plexus, and more importantly, the nerves that go lateral to the bladder, lateral to the vagina to the bladder. If we don't see those nerves, we have not done a good nerve-sparing radical hysterectomy. This patient is the radical nerve-sparing parametrectomy. She had a hysterectomy and removal of the ovaries because they thought that she had an endometrial cancer, when indeed she had a cervical cancer. So we have a probe in the vagina. As you can see, this is a vaginal cuff dehiscence because she was only 5 weeks from the abdominal hysterectomy. We've resected the bladder. We identified the rectum. That's the rectovaginal space being dissected. So bladder is safe, rectum is saved. First part of the procedure. This patient was only 42 years old. So on the left side, we identified the deep uterine vein and the inferior hypogastric plexus, the same as we've done on the previous patient before. And as we moved and we cut the lower part of the perimetrium, we identify pelvic explanatory nerves and inferior hypogastric plexus. Then on the left uterosacral ligament, we separate the nerves on the lateral aspect, and we cut only the uterosacral ligament.
You can see the nerves preserved on the left side. Now we are on the right side of the pelvis, inferior hypogastric plexus, right uterosacral ligament with the nerves separated, and we cut only the ligament, the right uterosacral ligament. There is also a vessel sealer that you can use with the robotic system, but it's too thick, and we prefer to have the assistant use it with the smaller ones. So, vagina, both inferior hypogastric plexus preserved. Now we're going to divide the ureter. So this is the right ureter. We have to divide first the anterior vasicouterine ligament. So we go through the tunnel of the ureter with the spatula. We create that space, and then the assistant divides this with the end seal, a vessel sealer divided. And then after this, we will divide the posterior vasicouterine ligament. So you have now right ureter and the right parametrium. So you can do the same radical procedure. You can see what the vagina is. So the posterior vasicouterine ligament and the inferior hypogastric plexus, you can see it right below, 2 centimeters below the ureter. Always, always, always in the mesoureter. Very easy to find. So now we create that space that isolates the posterior vascular ligament, and in here we see already the inferior hypogastric nerve plexus fibers. So we're going to cut only the ligament portion, and we're going to preserve the nerves. You can see the nerve fibers that they go underneath the posterior vascular ligament to the bladder. If you cut those, it doesn't make any sense that you've preserved the rest of the nerve fibers. So now that's the vagina. We're going to remove, again, separate, dissect from the lateral vaginal wall the nerve fibers laterally, remove as much vagina as we need to remove. And here we have the inferior hypogastric plexus preserved to the bladder. Like I said before, if we don't see these at the end of the operation, we haven't done complete. And those are the right and the left parametrium, which is similar to the same that we would do on a patient with, and that's resecting the top of the vagina with the nerves left attached to the lateral vaginal wall. And then we usually remove the Foley catheter within about 3 days of the surgery. And we measure the residual urine twice. So as you can see, nerves preserved on both sides, but you have to dissect posterior vascular ligament to actually do a good pelvic autonomic biopsy. Pelvic splanchnics, inferior hypogastric plexus, right ureter preserved to the bladder. On the left side, the same thing, pelvic splanchnic nerves and inferior hypogastric plexus preserved in both areas. Again, muito obrigado. Thank you very much. Thank you, Dr. Magrina, for another great presentation. We'd like to invite you to sit here with us. E para dar continuidade então ao nosso módulo de câncer de colo de útero, queria convidar então o Dr. Érico Lustosa, que vai falar sobre a importância da cirurgia nerve sparing no tratamento do colo do útero.
Como vocês viram, o doutor Magrini já fez a palestra para mim. Exatamente, me ajudou bastante com as suas imagens e aí realmente facilitou para mim. Mas eu tenho outras imagens e outra nuances aqui que eu vou mostrar para vocês. A cirurgia Neville Sperry ela é importante não só para a cirurgia oncológica, mas também para quem faz endometriose. Somente endometriose profunda tem que conhecer toda essa inervação da pelve para não causar lesões, né? Isso vai implicar muito na qualidade de vida do nosso paciente. Quase sempre a gente faz um procedimento radical e a gente sequer preocupa com como está até antes o estado, né, a função vesical dessa paciente. A gente nunca avalia e muitas vezes nunca avalia posteriormente. A gente só fica preocupado em fazer a medida de quanto tem a urina residual e se baseia naquilo. Às vezes esquece até de um follow-up, até com 1 mês ou 2 meses, fazer um ultrassom para saber se não houve uma lesão de ureter, uma fibrose ali. E às vezes o paciente, em pacientes minhas, nós já fizemos centenas e centenas, de repente eu vi lá uma das pacientes minhas, um dia eu fiz isso e eu vi que ela não tinha função renal de um lado, entendeu? Então isso daí só descobre quem faz, entendeu? E isto, quando a gente fazia essas grandes cirurgias, somente cirurgia aberta. Hoje, com as cirurgias robóticas, cirurgia Neville Sperry, a gente tem um controle muito maior. Dekazu Kobayashi, né, descreve a cirurgia dele em 1921, antes o Wertheim já tinha escrito a cirurgia radical. A Kobayashi ela é mais radical que a Wertheim porque ela liga a artéria vesical inferior. E ele já preocupado, em 1944, ele já fala sobre essa preservação do nervo, é uma coisa que ia no futuro otimizar a esterectomia radical. Nós sabemos que o útero, vagina, bexiga, reto, são inervados pelos nervos autônomos, originados simpático e parasimpático. O simpático tem essa função motora, vem de T11 a L2 e forma o nervo hipogástrico, o plexo hipogástrico superior. As fibras do parasimpático saem de S2, S3, S4. Nós encontramos essa fibra quando a gente fazendo lá o para-retal, a gente encontra o músculo piriforme, abrimos o fáscia, então nós vamos encontrar essa raiz nervosa que sai do forame anterior sacral. Historicamente, quem faz uma esterectomia dessa radical, tipo Kobayashi, vai atingir menos de 50 ml só depois de 21 a 30 dias. Mas nós sabemos que a sua grande maioria só vai conseguir realmente urinar fazendo uma ajuda com a prensa da musculatura abdominal, né, e 5% vai ter que recorrer ao autocateterismo. Landoni já falava que toda esterectomia radical está associada com 13,7 um risco de atonia vesical. Que tempo nós vamos fazer essa lesão? Viram muito bem na dissecção, o Dr. Magrini acabou de relatar aqui o passo a passo que eu vou mostrar aqui em outra aula do Shingo Fuji, né, o passo a passo dele. Aqui nós vamos ver que no nervo hipogástrico é quando nós vamos fazer a dissecção do ureter, porque o nervo hipogástrico está exatamente 2 a 3 centímetros abaixo do ureter, no meso-ureter. Os nervos esplânicos, vocês já viram, quando nós vamos fazer a dissecção linfonodal, o plexo hipogástrico inferior na ressecção do ligamento uterosacro. E os braços vesicais, nós vamos ver aqui como se vão fazer a dissecção e ressecção, principalmente da vagina. Essa preocupação com preservação nervosa cresceu muito, principalmente com a nova classificação, que antes era de Piver-Smith, né? Rutilette-Smith, agora é de 74. Agora, em 2008, no The Lancet, Kerleu e Morrow lançaram essa nova classificação da esterectomia radical, em que nós vamos ver essa preocupação e mostrando a importância da preservação nervosa. O tipo A é que nós não vamos fazer a dissecção linfonodal e vamos ressecar no máximo 1 centímetro de vagina. Tipo B, nós vamos deslocar a vagina e vamos entrar medialmente. Se nós fazemos a remoção de linfonodos paracervical, é o B1. B2, quando fazemos a remoção de linfonodos paracervicais. O que nos interessa é o tipo C, né, que quando nós fazemos a preservação nervosa, aqui nós vamos secar
a inervação, como o doutor Magrini acabou de colocar aqui para a gente, e vamos ressecar de 1,5 a 2 centímetros de vagina. Quando fazendo a preservação é C1, quando não é C2. E o tipo 3 é quando vamos já ligar vasos hipogástricos, né, o D1, e até ressecando musculatura, o D2. Shingo Fuji publica em 2008 24 pacientes que ele selecionou, sendo 22 estágio 1B e 2 estágio 2A. Ele vendo aqui a urina, medindo a urina residual, ele viu que ele vai levar 21 dias para conseguir menos 50 ml em todos os pacientes de urina, né, sensação de bexiga cheia e satisfação urinar. No passo a passo dele, ele mostra que quando a gente entra para fazer, depois de fazer a linfadenectomia, já no início, a gente abre o peritônio ao longo dos vasos ilíacos e vamos preparar os espaços avasculares, né? No caso aqui, o espaço pararetal e paravesical. Então nós já vamos encontrar a artéria uterina. E aí nós vamos ligar a artéria uterina, abaixo dela nós vamos encontrar a veia uterina profunda. Quando nós ligamos a veia uterina profunda, abaixo nós vamos encontrar os nervos esplânicos, né, ali no paramétrio. E depois vamos já partir, identificar o nervo hipogástrico, né? Então, juntando os nervos esplânicos com o nervo hipogástrico, vai formar o plexo hipogástrico inferior. Partindo para o ramo anterior do ligamento vésico-uterino, nós vamos identificar logo a veia vesical superficial. Nós vamos ligar essa veia, né? E vamos já secando o ureter, né? Deparar já com o ramo profundo do ligamento vésico-uterino. Então nós vamos ligar a veia vesical média, e depois, quando ligamos a veia vesical inferior, aí que nós vamos encontrar e expor o braço vesical, o ramo vesical do plexo hipogástrico inferior. Aqui uma imagem em cadáver, que nós vamos ver que essa região toda tem cerca de 3 centímetros. Aqui bem visualizado, nós vamos ver aqui a identificação do nervo hipogástrico, dos nervos esplânicos, né? E aonde que nós vamos intervir. Após essa identificação, então nós vamos seccionar só o ramo uterino do plexo hipogástrico inferior. Seccionando ali, depois vamos ligar o útero saco, paracorpos, e aí sim nós podemos ressecar, como o doutor Magrini já mostrou no vídeo anterior. Aqui uma demonstração em linha preta aqui sobre a cirurgia de Kobayashi, e em linha vermelha ali a nerve sparing, que nós vamos fazer toda a preservação desse ramo vesical do plexo hipogástrico inferior. Outro trabalho de Hiroyuki, ele, com 53 pacientes selecionados de 2009 a 2011, ele mostra que não tem só um tipo de esterectomia nerve sparing. Ele viu que ele separou 27 pacientes em que, em estágios iniciais, tumores menores que 3 centímetros, ele classificou como o grupo A. O grupo B, tumor já de entre 3 e 4 centímetros de neuroendócrino, ele fazia uma preservação parcial, ou seja, ele seccionava o nervo hipogástrico, mas preservava os nervos esplânicos. E o grupo C não preservava nada. E nós vamos ver, Benedetti Panici já falava que em 15% das esterectomias radicais tem uma urina residual maior de 30 centímetros, mas nós vamos ver 76% tem disfunção vesical nos 12 meses seguintes à esterectomia radical. Esse trabalho do Hiroyuki é extremamente importante porque ele mostra a importância de uma avaliação urodinâmica. Ele fez um estudo urodinâmico antes, depois com 1, 3, 6, 12 meses. A maioria das publicações nós vamos ver que só mede mesmo a urina residual. E isso é bastante falho, porque algumas pacientes, se não fizer essa avaliação, elas já vão para a cirurgia já com lesão vesical fraca ou danificada, né? Nenhum paciente desse trabalho dele recebeu qualquer medicação para disfunção neurogênica, né?
Então, a função sensorial é percebida quando é o primeiro desejo de urinar, avalia a função sensorial. Aqui no grupo dele, o A e B não tinha diferença e o C foi bem menor, porque ele não preservou nada. Agora, a função motora, quer dizer, no grupo B e C foram lesionados, então o grupo A foi melhor. E a função motora é quando medindo a pressão da contração do detrusor, do fluxo máximo para avaliação dessa função motora. Como nós fazemos? Aqui já colocou aqui que é a posição paciente em litotomia dorsal, Trendelenburg, acima de 20 graus. Aqui a posição, o Bruno na palestra dele já colocou como nós fazemos, né? O instrumental do Dr. Magrina também já colocou, a tesoura monopolar, Maryland fenestrada bipolar, o fósforo, o terceiro braço, né? Porta-agulha Mega Needle Drive e a ótica sempre de zero. Aqui o assistente, o instrumental que o assistente usa, e nós usamos também para a sutura o Vicryl Zero, agulha CT1, com 38 centímetros, que nós fazemos preferencialmente a sutura contínua. Nós iniciamos sempre pela linfadectomia, né? Hoje a gente utiliza também o linfonodo sentinela. Nossa primeira coisa que fazemos é preparar os espaços vasculares para vesical e pararetal lateral, que é o lático, né? Identificando ali já nervo hipogástrico, vesical superior, a artéria uterina. Nós já deixamos todos já preparados espaço e então iniciamos a nossa linfadectomia. Esse filme é bastante antigo, foi das primeiras esterectomias robóticas que a gente fez. Eu conservo ele só para mostrar para vocês como é que eu estou operando mal. Porque, se vocês perceberem, eu estou operando como se fosse vídeo. Está vendo a ponta? Exatamente. A vantagem do movimento da robótica é o movimento endorista. Quer dizer, você mexe com a ponta, não faz esse movimento contraintuitivo que a gente faz pela vídeo. Esse é o vício da vídeo, né? Então, a gente sempre começa essa linfadectomia pélvica, descolando os vasos pélvicos do músculo psoas. Depois a gente entra pela adventista, vai descolando ali, secando os vasos, preservando lá embaixo, olha lá, o nervo e a artéria. Depois fazemos tiramos essa ganga, né? Hoje a gente ainda no INPE ainda preserva, né? Faz essa linfadectomia radical. Então depois nós começamos a nossa esterectomia levospéria. Então já tínhamos identificado o espaço, né? Nós vamos então ligar a artéria uterina. Depois da artéria uterina vamos identificar abaixo dela a veia uterina profunda. Então vamos ligá-la e quando a gente seccionar embaixo já temos nervos esplânicos. Posteriormente a gente já começa a preparar o espaço pararetal medial, que é o espaço de Okabayashi. Posteriormente já seccionando o ramo anterior do ligamento vésico uterino, né? E eu lá com a mão dura, tá vendo? Aquilo ali a gente consegue flexionar, fazer 90 graus, seccionar, fazer uma secção e levantar e de uma maneira mais segura. A gente tem que tomar bastante cuidado desse tempo, porque eu vi ali o Dr. Magrina, ele evitou nesse tempo, a uma certa hora, usar energia monopolar. Realmente, a energia monopolar é transmitida ali, pode causar fístula. Ali o espaço pararetal, né? Nós ali já começamos a ver o nervo hipogástrico, né? Nós já vamos identificar ali, já no ramo posterior. Nós ligamos a veia vesical superficial, já ligamos agora a média e vamos ligar a inferior, e aí nós vamos ter já o ramo, já visualizado o ramo, o braço vesical do plexo hipogástrico inferior, onde estão os nervos hipogástricos, os nervos esplânicos, né? Então nós vamos entrar medialmente a esse plexo, preservando o braço ramo vesical, né, do plexo hipogástrico inferior. A mesma coisa do outro lado, vamos separar, vemos aqui o nervo hipogástrico ali já visto, né? Nós sempre fazemos essa secção separando o peritônio em direção ao ligamento útero-sacro. Mesma coisa do outro lado, ressecção do ramo anterior do ligamento vésico-uterino.
do outro lado já descolado o ureter, depois posteriormente abrimos o peritônio, seccionamos o útero sacro, descolamos o reto para aquela ressecção de 1,5 a 2 centímetros de vagina. E tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes em robótica a gente, na hora que vê, tirou até mais. Então, ali já só a gente faz a secção e faz posteriormente a sutura. Concluindo, a vantagem da cirurgia Nevus sparing é a preservação da função vesical, ocasionando uma melhor qualidade de vida, e outro dado é que a dissecção da veia vesical inferior, no ramo posterior do ligamento vésico-uterino, é muito importante para a gente encontrar aquele plexo, o ramo vesical do plexo hipogástrico inferior. A cirurgia Nevus sparing é uma cirurgia ainda que precisa de estudo para avaliar a evolução do pós-operatório e a sobrevida, principalmente quando tem invasão perineural, né? Obrigado. Parabéns, doutor Érico, pela brilhante apresentação. Então, dando seguimento, queria convidar a doutora Andréa Mello, que ela é oncologista clínica, ela fez residência no Instituto Nacional do Câncer, mestre em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, e ela é atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica na Regional do Rio de Janeiro. A doutora Andréa vai falar então sobre as novas perspectivas no tratamento sistêmico do câncer de colo. Doutora Andréa. Obrigada, Bruno. Boa tarde, gente. Prometo que não vou demorar. Érico, eu achei que você estava operando tão bem, eu não faria melhor, não. Nos próximos 15 minutos aqui eu vou tentar falar do que tem de novo no tratamento sistêmico do câncer do colo do útero. Esses são os meus conflitos de interesse. E aqui a gente tem uma tabela que a gente mostra, de acordo com o estadiamento do paciente, qual a sobrevida que a gente espera. Então, para aquelas pacientes com estadio inicial, estadio 1, tratados cirurgicamente, a gente tem uma sobrevida em 5 anos em torno de 85%. Essas pacientes, elas são mais ou menos metade das pacientes ao diagnóstico, né? O câncer de colo de útero, então, tem doença inicial. Estadio 2, em torno de 30% das pacientes ao diagnóstico, 65% delas vão estar vivas em 5 anos. Quando a gente fala de estadio 3, 35% de sobrevida em 5 anos, e estadio 4 em torno de 5% em 5 anos. Então, a gente precisa demais melhorar os nossos resultados, a nossa abordagem em todos esses estadios, principalmente do estadio 2 ao estadio 4. Então, o que a gente chama de doença localmente avançada, para quem não tem muita experiência no tratamento do câncer do colo do útero, a gente trata essas pacientes com quimioterapia baseada em cisplatina, radioterapia, seguida de braquiterapia. Nessa área, o que a gente tem de mais promissor e o que a gente espera resultado em breve é esse estudo, o estudo Outback, que randomizou pacientes com doença localmente avançada para receberem um tratamento considerado padrão de quimio, rádio e brac, seguido de quimioterapia com carboplatina e paclitaxel por 4 ciclos. A gente espera o resultado desse estudo, cujo objetivo primário é sobrevida livre de progressão, objetivo secundário, sobrevida global, toxicidade, padrão de recidiva e qualidade de vida. Ainda nesse sentido, eu gostaria no tratamento da doença localmente avançada, eu gostaria de mostrar esse outro estudo publicado no início desse ano, de um grupo brasileiro, da doutora Carla Rameri, lá do Recife, e foi o objeto do doutorado dela, com o suporte das pessoas aqui do Rio de Janeiro, em parceria com o INCA. Ela, então, tratou pacientes com doença localmente avançada, aqui no caso só carcinoma escamoso, PS0 a 2. As pacientes recebiam, antes do tratamento de quimio-rádio, quimioterapia neoadjuvante, com cisplatina nessa dose de 35 mg por metro quadrado, mais gencitabina, 1 grama no D1 e D8 a cada 21 dias por 2 ciclos. Depois elas eram tratadas como a gente faz da maneira padrão, com quimio, rádio e braque. Os resultados ainda estão pouco maduros em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E o que a gente pode dizer é que, mais ou menos, em termos de resposta,
o que ela obteve de resultado para essas pacientes foi muito semelhante com o que a gente tem de resposta fazendo tratamento apenas com cisplatina, radioterapia e bracterapia. Entretanto, a gente precisa de mais tempo para avaliar qual é o impacto dessa quimioterapia neoadjuvante na sobrevida dessas pacientes. Em termos de doença avançada, de doença metastática 4B, onde a gente precisa melhorar demais os nossos resultados, a gente tem uma série de estudos publicados previamente, avaliando quimioterapia paliativa, desde os estudos que compararam cisplatina versus cisplatina e paclitaxel, o GOG 169, e que mostrou ganho em resposta e em sobrevida livre de progressão com a combinação. Depois a gente teve o GOG 179, que avaliou cisplatina versus cisplatina mais topotecan, o GOG 204, que é um estudo bastante importante nessa área também, que avaliou 4 braços diferentes de tratamento, e, por fim, o estudo japonês de não inferioridade, comparando cisplatina mais paclitaxel versus carboplatina mais paclitaxel. E um resumo de todos esses estudos é que a combinação de 2 drogas, uma platina mais um taxane, mais o paclitaxel, seria o tratamento ideal para essas pacientes até esse momento, e que carboplatina mais paclitaxel era não inferior a cisplatina e paclitaxel. E aí a gente caminha um pouco mais com a publicação dos resultados do estudo GOG 240, que tinha 2 perguntas principais. Uma, se aquelas pacientes que tiveram um diagnóstico de doença localmente avançada e que tinham recebido seu tratamento primário com quimioterapia com cisplatina mais radioterapia, quando elas recidivavam, será que fazer quimioterapia de novo, baseado em platina, era bom ou ruim? Então a gente randomiza para braços de quimioterapia que contém platina, paclitaxel mais cisplatina, e um braço que não contém platina, paclitaxel mais topotecan. E a pergunta principal desse estudo, se a gente adiciona um agente antiangiogênico, no caso bevacizumab, se a gente tem benefício no tratamento dessas pacientes. E sim, essa é a análise final de sobrevida global, apresentada na ESMO de 2014, que mostrou que a adição deste agente antiangiogênico, bevacizumab, no tratamento dessas pacientes, aumenta sim a mediana de sobrevida global. O grupo que recebe a quimio mais bevacizumab, a mediana foi de 16,8 meses versus 13,3 meses para o grupo que recebeu apenas quimioterapia. É aquela primeira pergunta que eu mencionei, na verdade não há diferença se a paciente faz uma quimioterapia no cenário paliativo, com ou sem platina, tendo recebido platina previamente. Historicamente, o que a gente tem é isso. A gente parte do fim da década de 80, com agente isolado, uma platina no tratamento da doença metastática. A gente parte para as combinações, primeiro cisplatina e fosfamida, ganha um pouco em termos de sobrevida. Depois a gente vai para uma combinação com mais de 2 drogas, que não se mostra melhor do que combinações de 2 drogas apenas e mais tóxicas. A gente chega a cisplatina e paclitaxel, carbopaclitaxel, até no início, há 5 anos atrás, quando a gente tem o resultado do GOG 240, então a adição de bevacizumab traz benefício nesse cenário. Um outro estudo que a gente espera o resultado em termos de adição de bevacizumab nesse cenário é o estudo Cecília, é um estudo de fase 2. Aqui sim a gente combina bevacizumab com carboplatina e paclitaxel, e aqui o objetivo primário é avaliar a segurança dessa combinação, a frequência de formação de fístulas, de perfurações, de eventos relacionados à adição do bevacizumab. Esse é um estudo que o resultado também é bastante esperado. Mas nos dias de hoje a gente não pode deixar de falar da imunoterapia, e também nos tumores ginecológicos a imunoterapia tem sido testada. Esse é um artigo publicado em 2011, que todos que trabalham com câncer conhecem, que fala a respeito dos marcos no desenvolvimento de tumores. E a gente pode observar que um dos marcos no desenvolvimento de tumor é o tumor procurar maneiras de evitar a destruição pelo nosso sistema imune.
Então, se a gente, de alguma maneira, modula o nosso sistema imune para reconhecer antígenos de determinados tumores e combatê-los, isso provavelmente seria uma coisa boa. Isso já está mais que provado em melanoma, a gente já tem aprovação para câncer de pulmão, para alguns tumores urológicos, tumores de cabeça e pescoço. Esse gráfico ele mostra a avaliação dos tumores e a presença de mutações somáticas por megapares de bases. A gente vê que o tumor mais imunogênico é o que tem mais mutação, e, portanto, é o mais imunogênico, é o melanoma, seguido dos tumores de pulmão. Mas o tumor de colo de útero ele não está tão ruim assim, ele tem algum nível de mutação por megapares de bases e talvez seja também um modelo interessante para a gente testar a imunoterapia. Como é que isso funciona de uma maneira resumida, né? Então, a gente tem presença de determinados antígenos nos tumores, antígenos diferentes às nossas proteínas normais. Esses antígenos são liberados, apresentados às nossas células apresentadoras de tumores, que vão, de alguma maneira, apresentar isso para os nossos linfócitos T, ativando os linfócitos T. Esses linfócitos T ativados, que a partir deste momento reconhecem então esses antígenos como estranhos ao nosso organismo, eles vão até os tumores, infiltram o tumor. Essas células tumorais elas estão então reconhecidas por esses linfócitos T ativados e ocorre a destruição da célula tumoral. De uma maneira bem simplista, é assim que funciona. É claro que essa sinapse imunológica ela não é simples. Hoje a gente escuta muito a respeito de PD1, PDL1, PDL2, anti-CTLA4, mas esse cartoon ele mostra também de forma resumida como se dá essa interação entre as nossas células apresentadoras de antígeno, linfócitos, células tumorais. É algo bastante complexo que a gente tem desvendado nos últimos anos. Nesse sentido, talvez um dos estudos mais importantes que a gente tem resultado até o momento é o estudo Keynote 028. O estudo Keynote 028 ele teve várias coortes. A doutora Cristiane apresentou na palestra dela de endométrio a coorte de pacientes com câncer de endométrio, expressão de PDL1 e que foram tratadas com pembrolizumab. E aqui eu mostro para vocês os pacientes com câncer de colo de útero e que receberam, então, pembrolizumab. Esses resultados foram apresentados na ASCO do ano passado. A maior parte das pacientes tinham carcinoma escamoso. A maior parte das pacientes já tinham recebido pelo menos mais de 2 linhas de tratamento para a sua doença metastática. E esses são os resultados. É claro que ainda é um estudo com um número pequeno de pacientes, esses resultados precisam ser avaliados em estudos maiores, estudos randomizados, mas a gente tem aqui uma resposta objetiva de 17%. E pelo menos 38% das pacientes tratadas com pembrolizumab nesse estudo tiveram alguma redução no volume tumoral. E para aquelas pacientes que respondem, que têm resposta parcial, isso é típico das imunoterapias, essa resposta é prolongada e sustentada. Então, aquela paciente que tem resposta e que se beneficia, provável que vai ter uma resposta duradoura. São os dados de sobrevida livre de progressão, 21% das pacientes estão livres de progressão em 6 meses. Claro que isso não é muita coisa, mas como a gente disse, são pacientes politratadas. E 67% das pacientes vivas em 6 meses após o início do pembrolizumab. Esse estudo foi apresentado na ASCO desse ano, um estudo de fase 1, fase 2, que avaliou um outro agente anti-PD1, nivolumab, em tumores relacionados a vírus, associados a infecções por vírus. E aí a gente tem uma coorte, então, de tumores causados por HPV, câncer de colo de útero, vagina e vulva. A maior parte dos pacientes, 80%, tinham câncer de colo de útero, 20% vagina e vulva. Número de terapias prévias, 30% já tinham recebido pelo menos 2 linhas prévias para doença metastática. E esses são os resultados. Para todos os pacientes, uma resposta objetiva de 21%. Se a gente separa em câncer de colo de útero versus vagina e vulva, a gente tem para câncer de colo de útero 26% de resposta objetiva. E a mesma coisa, aquelas pacientes que respondem têm uma resposta longa e duradoura. Esses são os dados de sobrevida livre de progressão. Aqui, em quase 6 meses, a gente tem
A gente tem uma mediana de 5,5 meses de sobrevida livre de progressão, e aqui 87% das pacientes vivas quando o estudo foi apresentado. É claro que imunoterapia não é só agente anti-PD1, anti-CTLA4, anti-PDL1, a gente tem algumas vacinas, a gente tem a transferência de linfócitos ativados, que são coisas ainda em estudo, mas que a gente tem que saber. Talvez nesse cenário o que a gente vai ouvir mais nos próximos anos seja a respeito desse Advaxis, que é uma listéria modificada que reconhece algumas proteínas produzidas pelo HPV. Então, parece que vai ser um grande modelo. Ela tem sido testada em doença localmente avançada. A gente vai abrir esse estudo aqui no INCA, provavelmente no próximo mês. Os pacientes com doença localmente avançada que recebem quimio, radioterapia após o término do tratamento vão fazer uma adjuvância com esse Advaxis, mas aqui, neste cenário de doença metastática, a gente já tem alguns dados apresentados na ASCO do ano passado, esse estudo de fase 2, utilizando essa molécula. Foi um estudo de 2 estágios, e a sobrevida, o endpoint primário era sobrevida em 12 meses, aqui uma razão aí de 38%, avaliar a toxicidade, isso 19% tiveram toxicidades grau 3 e 4, as toxicidades mais comuns foram febre baixa, calafrio, fadiga e náuseas. Concluindo, a gente precisa buscar melhores resultados, principalmente para doença recidivada, para doença metastática. Os agentes anti-PD1 já demonstraram alguma atividade nos estudos preliminares no câncer de colo de útero. Quando a gente fala de anti-PD1 e anti-CTLA4 no tratamento da doença metastática, câncer de colo de útero, o perfil de segurança é bastante semelhante ao apresentado em outros tumores. Os estudos maiores estão em andamento e provável que também no futuro a gente venha falar das combinações das imunoterapias. Obrigada. Parabéns aí pela apresentação, André. Queria te convidar para sentar e compor a mesa. Dando então continuidade, eu queria agradecer a apresentação dos palestrantes, né? Foram brilhantes apresentações. É bom ver o Dr. Olímpio falando sempre das diretrizes. Ele é um entusiasta do rastreio, do tratamento das pacientes com câncer de colo de útero. O Dr. Olímpio, o Dr. Érico, estão mostrando aí o papel da cirurgia, né? Mostrando a técnica da nerve sparing, que vai impactar então na qualidade de vida das pacientes tratadas com essa técnica cirúrgica. Dr. Magrina, dando, não sei se essa tradução no inglês vai fazer sentido para ele, mas o pulo do gato, né, que a gente costuma falar, o jump cat, os truques, né, dicas e truques no tratamento então da cirurgia radical, da esterectomia radical no tratamento do colo do útero. E fechando a Andréia, parabéns, trazendo para a gente que é mais novo aí no tratamento do câncer de colo uterino na parte da oncologia clínica. Então eu gostaria de abrir para os moderadores agora, então a doutora Fernanda para fazer os comentários e para o doutor Virgílio. Excelente a participação de todo mundo aqui, e eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Dr. Olímpio. Em relação às diretrizes do rastreio, o senhor deixou muito claro em relação ao início, a idade de início para começar a fazer o Papa Nicolau, e citou que aqui no Brasil a gente não tem como costumeiro pedir o teste do HPV. Isso a gente já vê que é disseminado já nos Estados Unidos, na população europeia. A gente sabe realmente que não tem diferença de ganho de sobrevida, mas a gente vê que o diagnóstico do carcinoma invasivo é muito maior. Como a gente vê realmente que acima dos 30 anos a população costuma ter não mais aquela infecção transitória que a gente vê nas mulheres mais novas, uma latência maior e uma chance de incidência maior do câncer de colo, o senhor tem alguma, nessa população mais, uma conduta diferente na diretriz do rastreio do câncer de colo de útero? Se diz em relação as ao mulheres Brasil, acima de 30 anos, onde a gente vê que a população de HPV
pode ter uma infecção Não, mais acima de latente. 30 anos que Fazer o coteste, né? Exatamente, o coteste, que é o exame da citologia, o Papa Nicolau, mais o teste do HPV. Se tiver negativo, os dois exames, você pode fazer até um controle de 5 em 5 anos. Porque, conforme eu falei, para ter o câncer tem que ter o HPV. E para ter uma lesão, tem que levar um período de 5, 10 até 20 anos. É por isso até que a partir dos 64 anos não se faz mais o Papa Nicolau, porque a possibilidade dessa paciente ter uma lesão, uma nova lesão, e de repente causar um câncer leva 20, 25 anos. Então a expectativa de vida já ultrapassa. Mas voltando ao teste do HPV, então nós temos o coteste, e hoje já está se fazendo o teste do HPV 16 e 18. É o rastreio ainda melhor, porque você vai identificar aquele HPV que é responsável por 70% dos casos de câncer de colo e 50% das lesões precursoras. E com isso a gente consegue fazer um rastreamento até melhor do que a compostologia, porque a compostologia depende de quem colhe, depende do meio de fixação. Sabe que às vezes a pessoa, para ser mais barato, o custo menor, você usa, em muitos laboratórios, o laboratório usa com 70%, mas não é, o álcool tem que ser o álcool absoluto, 98%, porque os 70% aí seca o material. Outra coisa também que eu falei é a coleta. Você tem que ver o colo, você tem que colher o material dali da zona de transformação. Tudo começa lá. É por isso que tem que ter sempre células glandulares e células escamosas. E eu acho que no futuro ainda vem mais coisas, porque está se estudando até a possibilidade da autocoleta. Inclusive, eu acho que nesse interior do Brasil, né, em que a incidência é alta, são quase 30 casos por cada 100.000 mulheres, é uma medida que é um custo, mas beneficia aquelas pacientes que não têm recursos para se deslocar. Você, de repente, não sei a tecnologia, se vai ser possível, é você fazer uma autocoleta e pronto. Olímpio, eu queria te fazer duas perguntas. A gente sabe, você frisou muito bem, que não basta ter o HPV, né? Nós sabemos, por exemplo, que hoje no mundo quase 300 milhões de pessoas estão contaminadas com HPV. E desses HPVs, 32% são oncogênicos. E você vê que a incidência no mundo hoje são 500 mil casos. Então você vê a importância, não é só o HPV e outros fatores para desenvolver a doença. Né? Isso que você colocou muito bem. Agora, eu gostaria, estava falando aqui em contexto, eu acho perfeito. Agora, o que você acha você acabou de falar aí, a citologia bem colhida, né? Comentar com a gente sobre ainda isso que se faz aqui no Brasil, a coleta em lâminas em vez de ser em meio líquido, e falar um pouquinho também sobre a coleta, a necessidade ou não da coleta de citologia pós-radioterapia, o controle da doença tratada com câncer. Vamos por partes. Primeiro, vamos começar da radioterapia. Eu acho que, eu não sei a experiência que os profissionais aqui da mesa têm, mas é que uma citologia, principalmente daqueles tumores volumosos, você fazendo uma coleta após 3 meses é importante para ver se existe lesão residual, porque existe a possibilidade de você até fazer uma cirurgia complementar. Se tiver, digamos, a doença residual, porque a gente sabe que os tumores volumosos, ele responde menos, né? Existe a falha no ponto central. Então, se você faz uma coleta com 3 meses, já é o suficiente para você ver se
se existe possibilidade de uma recidiva ou não. E se tiver uma recidiva, é a oportunidade de você fazer um tratamento. O meio líquido, ainda existe uma discussão em torno de qual é o melhor, se é a citologia. Eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa lá no INCA sobre esse meio líquido e a colpocitologia. Nós não encontramos nenhuma diferença significativa. O meio líquido talvez dê oportunidade para facilitar aquele exame que vem com sangue, aquela coleta que vem misturar com sangue, que vai atrapalhar a colpocitologia. Parece que o meio líquido, mas não encontramos diferença significativa entre esses dois meios. Eu acho que o grande meta é começar a fazer o rastreamento com o teste HPV. Inclusive, depois de um tratamento conservador, eu acho que o melhor método é o teste HPV, não é só a citologia, o teste HPV. Você fala outra coisa? O teste do HPV? Eu acho que continua. Eu acho que a gente deve continuar fazendo o Papa Nicolau, porque o nosso país, infelizmente, não tem recursos para adotar de rotina o HPV. Mas eu acho que é importante a gente começar a defender esse controle através do teste do HPV. Agora, quando começar, qual é a possibilidade? Porque, veja bem, eu ia esquecendo, o HPV, ele é necessário para desenvolver o câncer, mas por si só não é suficiente. Existe algo mais que faz com que desenvolva. Então é por isso que às vezes até eu converso com os colegas que pacientes que fazem quimioterapia, às vezes de câncer de mama ou outra razão, tem que continuar fazendo a citologia e ter mais cuidado. Porque essa paciente, inclusive, você não deve seguir as recomendações. Tem que ser anual a colpocitologia e não interromper com 64 anos, continuar. Bom, queria parabenizar a todos os palestrantes, foi excelente, né? A gente aprende bastante. Mas eu queria perguntar para o doutor Olímpio o seguinte: a gente viu que você fazendo duas colpocitologias ao longo da vida, né? A mulher fazendo duas, você diminui a possibilidade de câncer de colo em quase 80%, não é isso? Se não me falha a memória. Eu te pergunto, essas duas citologias têm que ser feitas dentro da faixa etária recomendada ou não? Dentro daquela faixa recomendada. Se você faz uma citologia, você reduz essa possibilidade de 60, digamos. Agora, se você faz mais uma citologia, a redução é 80%. Então, daí você pode alongar o tempo de 3 em 3 anos. O importante é nos primeiros são 2 exames. Você faz 2 exames anuais. Dando negativo, aí você pode passar para 3 em 3 anos. Teste negativo. 5 ou 10 anos. O coteste sendo negativo, o intervalo dessa coleta citológica pode se estender até 10 anos ou não? Na Austrália já saiu alguns trabalhos que já estão propondo até isso. Não sei se existe outro trabalho. Eu estava fazendo a revisão, eu vi um trabalho interessante da Austrália que já está propondo quando o teste do HPV, principalmente o de 16 e 18 é negativo, aí você pode fazer de 10 em 10 anos. Acho que os dois podem me responder bem.
Primeiro, falar para o Dr. Érico o seguinte, que eu acho que você está operando muito bem. A gente operava muito mal há 20 anos atrás, porque a gente fazia a nossa laparotomia, era esterectomia radical mesmo, a gente não ficava satisfeito se a pinça não encostasse no periósteo, a gente ninguém se ligava muito nessa questão da preservação, né, de poupar esse plexo nervoso pélvico. E aí hoje a gente está vendo que como a gente operava mal, né? Mas a gente tinha orgulho de falar, poxa, tinha um paramétro de 4 centímetros, né? Mas com que custo de qualidade de vida para essa paciente, né? Então você está de parabéns sim, não está operando mal não. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta: o tamanho do tumor e o IMC podem ser impeditivos para você fazer esterectomia poupadora desses plexos nervosos na pelve ou não? Só a doutora Maria fala para mim. For any tumor that is larger than 4 centimeters, it's chemoradiation. Less than 4 centimeters, regardless of the BMI, we do nerve sparing. And I forgot to mention something before on the nerve sparing, is that the neurologists tell us when you stretch a nerve more than 5% of the length of the nerve, you create temporary paralysis. And I had a patient that I was doing nerve sparing, 26 years old, and I had visitors in the operating room, and I was showing the nerves and stretching the nerves without knowing this. It took her 4 months with a catheter with high residual. So I've learned to treat the nerves like a lady, very carefully. Já respondeu, né? Realmente. Eu acho que hoje eu aprendi bastante, né, nessa vida, né, apanhando um pouquinho também, mas eu acho que o mais importante para o cirurgião pélvico é o reconhecimento dos espaços pélvicos. A gente tem que dominar a anatomia pélvica e reconhecer esses espaços avasculares, que é onde a gente tem que trabalhar e poupar toda essa inervação pélvica. Eu aprendi isso mais recentemente, né, quando eu comecei a operar há muito tempo atrás, lá na época das pioneiras sociais, né, então era outra cirurgia, né, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha bipolar, não tinha nada, a gente era ainda bem um tiranossauro naquela época, mas hoje a gente aprendeu muito. Vocês estão todos de parabéns. Doutor André, eu queria dizer o seguinte, que o meu sonho, eu me aposentei recentemente do INCA, né? Eu saí de lá sem realizar esse sonho, que era a gente ter instituído lá dentro do HC2 o nosso protocolo de quimioterapia neoadjuvante, custo hoje de colo uterino volumosos 1B2, porque esse eu acho que é o tipo de tumor que a gente tem que tratar de forma diferente com a quimioterapia neoadjuvante e o resgate cirúrgico dessas pacientes. Essa é a minha visão, mas foi um sonho que não foi realizado. Eu espero que, já conversei com o Dr. Érico, ele consiga instituir esse protocolo lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Maria em relação a esse tratamento. Se bem que o assunto não é a respeito do que está discutindo aqui, mas aproveitando a oportunidade dele, está se falando muito em tratamento conservador, a traqueolectomia, né? Radical, ou então até só a conização ou a traqueolectomia simples e fazendo a linfadenectomia. Eu já realizei algumas cirurgias e encontrei linfonodos pélvicos negativos e no espaço paravesical linfonodo positivo. Qual é a opinião do Dr. Moreira? Let me rephrase the question. Negative pelvic nodes are positive in the paravesical space. Isso, The paravesical space would be the obturator nerves.
we classify the lymph nodes as obturator, external iliac, internal iliac, common iliac, lower aortic, high aortic, level 1, 2, 3, 4. According to the classification that you show, the radical hysterectomy, so level 1 is obturators, internal iliacs, external iliacs. But we don't call them pervesical. I don't know. Seria um espaço para a vesical, dentro daquele espaço, porque a gente fazia antigamente o que era? Primeiro abrir o espaço cervical, depois o pararetal, para depois dissecar o ureter e ligar o parametro. Mas nessa abertura do espaço perivesical, eu tive a oportunidade de encontrar linfonodo lá nesse espaço, e positivo. E o restante dos linfonodos negativos, os pélvicos, né? O fossa obturadora, os pélvicos. We make the decision that the best treatment for a patient with cervical cancer is either surgery or is chemoradiation, and not both. So patient has positive notes, we avoid the surgery. We do the lymph nodes first, lymphadenectomy, and we send the lymph nodes for frozen section, which is an advantage for the Mayo Clinic because they invented frozen section in 1903. So we'll give us frozen section on anything except bolus. So it gives me an idea that I can operate with continuous surgery. I don't know if this answers your question. Sem dúvida, Olímpio, nosso modalidade de tratamento bom. E nós estamos vendo aí algumas condutas, né, mundiais, né? Por exemplo, o estágio 1A1 sem invasão linfovascular, a gente pode fazer uma traquelectomia, sendo um carcinoma de epidemóide, uma traquelectomia. Isso a gente já fala há anos, né? Já tem vários trabalhos publicados, e daqui a pouquinho isso vai se tornar realidade. E se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue ser incluído no INCA com trabalho internacional SHAPE, né? Em que nós vamos fazer cirurgias menores, em tubosa, menores que 2 centímetros e no máximo 1 centímetro de invasão no estroma cervical. Vamos ver se a gente vai ser incluído nesse trabalho internacional. Vou fazer mais uma pergunta para o Dr. Marina. Queria saber, na experiência da clínica mais, quanto tempo eles retiram o catéter vesical e se já tem algum protocolo para alta precoce um paciente sem esse catéter na cirurgia nervoscópica. Nervous sparing, they are discharged the next day in the morning. Pain is under control, no nausea, tolerating liquids. Catheter is removed on the 3rd postoperative day. So we remove the catheter and we put 300 cc's in the bladder. They wait, they empty, measure residual. We wait an hour or 2, we repeat it again. Pause less than 100 cc's both times, go home with that catheter. Vou abrir as perguntas para a plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Magrini, porque todo o trabalho comparando a esterectomia radical por vídeo ou por robótica e aberta, o tempo de internação foi importante na comparação dos 3 procedimentos. E eu vi que a média é 5 dias de internação. Aqui, a nossa equipe, nós fazemos, em alguns casos, cirurgia aberta. E a realidade é que a gente fica, no máximo, 2 dias internado, usando ligachu, todo o material
mais moderno. Essa permanência de 5 dias é a realidade dos Estados Unidos, era 5 dias. I haven't done an open radical hysterectomy for 10 years or more. So the data is much older. They're all laparoscopic or robotic. There is a randomized control trial, 740 patients in the United States, Australia, Taiwan, Japan. In the United States, we have not entered any patients in the study because no patient wants laparotomy. Once you tell them the study, they say, no, laparoscopy or robotics. So majority of the patients are in Australia and Taiwan. And it's going to take another 5 years before the results are released. Doutor Magrina, essa pergunta do Bruno e também agora do Olímpio foi baseada no enquanto nós tivemos há poucos dias aí com o doutor Mário Leitão. Eu não sei se ele falou que já fez 13 casos em que ele fez a esterectomia nervo-esperme pela manhã e o paciente saiu da sala sem a sonda vesical. Ele já tem 13 casos. Eu sou como o senhor, eu deixo por enquanto 3 dias. I think it's a little too early because I learned the nervous sparing from the Dr. Shia Fuji in University of Kyoto, and then I went to the Netherlands because he learned it in Tokyo, and I modified because Shiba Fuji spends 5 hours. It's all open. Uses loops to see the nerves. And then Shiba Fuji came to the clinic, spent 2 weeks with me, and realized that you don't have to spend 5 hours. Abrir para a plateia, fazer uma última pergunta, que já está adiantado na hora, e deixar a André Mello para fazer as considerações finais. Bom, se não há mais perguntas, doutor André. Me resta agradecer, explicar até o último minuto para prestigiar essa mesa que foi maravilhosa, agradecer aos participantes, a comissão organizadora e principalmente o Dr. Javier Magrina, que foi tão gentil, que veio aqui ao Brasil e deu ótimas aulas para a gente. Obrigada a todos e uma boa noite. Tá ficando tarde.